Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Grafvelter e Nelson Bianchim para a gente gerar uma interação de diversas dicas. Nelson, por favor, se apresente. É isso aí, Marcião. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar junto contigo. Então vamos lá. O primeiro tópico aqui, Nelson, eu quero trazer ter um método é importante para a gente. E eu vejo que sim, é importante no nosso dia a dia. Por que é importante? Porque ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura, um passo a passo. Ele te dá uma estrutura também. Ele tem uma estrutura e ele te dá essa estrutura. E possui um passo a passo. E depois ele é testado e validado, né? Qualquer coisa também. Você concorda com isso, Nelson? Eu concordo perfeitamente, Márcio. Eu acho que quando você tem uma metodologia por trás, que ela te embasa e te dá um norte, te ensina a linha de raciocínio que você tem que seguir no seu dia a dia, facilita demais. Por quê? Eu gosto de fazer uma analogia com a Ferrari. Você está lá acostumado a sempre estar andando de transporte público, andando com a sua bicicleta, e de repente alguém chega lá para você e fala: olha, Márcio, tá aqui, tô te dando de presente uma Ferrari. Vê carrão maravilhoso, você entra dentro daquele carro, você fala: poxa vida, agora eu vou estourar no norte, né? Agora eu tô montado numa nave aqui, vou poder ir para todo lugar, chamar atenção com esse carrão e tal. Só que você não sabe como fazer para dirigir. Você está acostumado a se locomover de uma maneira diferente. E de repente você tem um baita de um carro na mão, só que você não sabe como que você faz para pilotar aquilo. Você não sabe como conduzir aquele carro, porque você não tem a metodologia de um condutor. Você não tem ali o ensino, a expertise de como fazer para usufruir o melhor daquele carro. Então você acaba usando ele da maneira que você acha que melhor lhe convém. Então, você começa a guardar as coisas dentro dele, você começa a usar esse carro só como um objeto de decoração e você não consegue utilizar esse carro para poder usar da maneira que ele foi feito. Quando você tem a metodologia, você tem uma estrutura, você sabe o passo a passo que precisa ser seguido. Além de possuir esse passo a passo, você sabe que aquilo já funcionou com outras pessoas. Já tem uma série de pessoas que utilizam aquilo. Então, você tem como trocar boas práticas, você tem como trocar experiências de utilização. E a metodologia, ela te proporciona isso, te proporciona potencializar tudo que você tem em mãos para poder aplicar no seu dia a dia. Muito legal essa sua analogia, né, com a questão da Ferrari, porque se a gente realmente quer usar bem todas as funções dessa Ferrari, a gente precisa saber o passo a passo de como liga, de como acelera, do que dá para fazer, quanto dá para ir na curva, quanto não dá, porque senão pode acontecer um acidente, ter essa estrutura, seguir essa estrutura. E uma outra coisa também, quando você está falhando, fica fácil saber onde está falhando, certo? E uma outra pergunta que eu tenho para você, Nelson: nós estamos falando que a metodologia é importante. E que metodologias tem? Eu sei que na Lumen a gente usa bastante do Mindsettividade, que ela traz mindset, produtividade e efetividade, mas que outras metodologias existem aí no mundo afora que você recomendaria? Hoje você encontra diversas metodologias no mercado que falam sobre organização, gestão do tempo. Tem algumas metodologias internacionais, como o Getting Things Done, que foi desenvolvido pelo David Allen, mas também tem metodologias nacionais, como a Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do Mindsettividade pela questão que ele tem um alinhamento da sua visão de mundo com relação ao que você precisa fazer e deixar de fazer, né? Tem essa questão do impacto que as minhas ações causam, e junto linka o mindfulness e a organização com a efetividade, né? A produtividade com a efetividade. Então ele te dá um começo, meio e fim e te conduz não só para você ser produtivo e efetivo, mas também formas de lidar no seu dia a dia com contratempos, digamos assim, que a gente tem que enfrentar. A gente não tem só que
produzir ou entregar resultado, mas a gente tem que saber também ter boas negociações de prazos, de datas, tem que saber delegar muito bem, tem que saber falar o não quando necessário. E quando a gente tem essa estrutura do mindset por trás, ele dá esse embasamento. Então, a minha preferência e o meu método que eu utilizo no meu dia a dia é o método do Mindsettividade. Toda metodologia de gestão do tempo, produtividade e efetividade, ela tem que pegar e alavancar a nossa questão de decisão. Nós precisamos tomar melhores decisões a todo momento. Então, toda metodologia que ajuda você a pegar e tomar melhores decisões, ela tem uma ótima estrutura, ela realmente tem um bom passo a passo, tá? Porque ela está te agregando valor. E essa é uma das coisas que eu vejo que são muito importantes dentro de toda a metodologia, de qualquer metodologia que você for escolher também aí, né, Nelson? Exatamente, Márcio. A questão da tomada de decisão ela é fundamental para a nossa performance, né? Só produzir por produzir, você pode estar produzindo para o lugar errado, né? E quando você tem essa questão da decisão, ela influencia de uma maneira mais assertiva e mais clara a sua busca por um desempenho melhor, um resultado melhor e até o cumprimento de um melhor planejamento. Sabe uma coisa que eu vejo que dentro dessas metodologias, que faltou uma, que é a metodologia da Franklin Covey, que é uma metodologia também bem interessante, que é urgente, não urgente, importante, não importante, né? E a gente está nesse mundo VUCA, para não se falar muvuca, e como é que a metodologia pode suportar essa questão de decisão do que é urgente, do que é importante, do que não é, do que é prioridade, do que não é? Porque a gente fica meio confuso de vez em quando, né? Exatamente, Marcos. Assim, essa metodologia eu utilizei durante bastante tempo. Quando a gente começa só a quantificar o que é urgente, o que não é, e o que é importante e o que não é, a gente deixa uma série de fatores para trás e que isso pode nos prejudicar dentro do nosso planejamento também. Especialmente que o mundo hoje ele é bastante volátil, então o que é importante hoje, o que você planejou hoje, pode ser que amanhã mude, então tem que ter também essa flexibilidade no dia a dia para tomar decisão, porque o mundo ele muda muito rápido. Exatamente, ela funciona muito bem. O que você precisa ter muita clareza e ter bastante atenção é que quando você foca só no que é urgente e no que é importante, você pode correr o risco de fazer exatamente isso que você falou. Ou ficar atuando e ficar executando tudo que grita mais alto para você, ou tudo que chega por último. Então você começa a fazer o famoso first in, first out, que vai chegando para você vai tirando, chegou, saiu, chegou, saiu. E o que ficou para trás, que você acabou não dando conta de executar e de entregar, aquilo vai ficando no esquecimento. Daí começam a gerar as cobranças, começa a gerar o estresse com aquelas listas de tarefas intermináveis, e tudo isso acaba gerando um desconforto e uma baixa qualidade de vida também, né, Márcio? Que isso é o que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia quando a gente vê as pessoas naquele caos, naquele mundo muvuca, como você mesmo disse, né? Onde a pessoa ela não consegue achar uma luz no fim do túnel para sair dessa confusão que é criada. E eu conecto uma coisa juntamente com a sua fala aí, que é o seguinte: a gente tem muita ferramenta. Agora uma ferramenta sem uma metodologia, sem fazer esse bom casamento da ferramenta com a metodologia, isso é uma mera ferramenta que você vai, no começo, aprender muitas dicas e truques, o que seja, mas se você não tem uma metodologia para suportar essa tecnologia, vai ser mais do mesmo, porque depois de um tempo você começa a não usar isso, porque não tem uma estrutura, entendeu? Não tem passo a passo, você não sabe saber onde está certo, onde está acertando, errando, enfim. Exatamente. Essa é a dica do ter um método é importante, espero que tenha sido válido aí para vocês.